bom dia. Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Nós estamos felizes por voltar aqui, depois de algum tempo. E a nossa mensagem de hoje é um tanto, eu diria assim, apocalíptica, né? Bem ao ponto na busca do objetivo central dessa sala, que é o Espírito Santo, né? E eu gostaria de convidar vocês para que ficássemos atentos, inclusive eu cumprimento aqui a todos os colegas pastores, os amigos que estão aqui com a gente no Zoom, no YouTube, mas em especial eu gostaria também de deixar aqui uma mensagenzinha para os nossos amigos de outras religiões, de qualquer que seja o credo. A gente gostaria muito de pedir a você que, por favor, deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração, pois temos uma mensagem hoje um tanto voltada para a questão aí dos últimos dias e que naturalmente deve impactar a nossa vida, porque para mim já impactou, né? Essa mensagem já foi pregada para mim. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para os nossos parentes, amigos, pessoal do meu distrito que estão ligados aqui na região, muita gente assiste a sala, uma bênção. E a minha família ali no Maranhão, ali em Joselândia, minha mãe, meus irmãos, o povo da igreja ali. E eu tenho amigos também no Mato Grosso, né? Uma irmã lá no Mato Grosso, meu amigo Isaac Evarista, é assíduo aqui na sala, um abração. E eu quero dividir com essas pessoas a ideia do texto bíblico, queridos irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra. E vamos comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 18, nós vamos ler os 4 primeiros versos. O título do assunto aqui é o anúncio da queda de Babilônia. E eu gostaria de convidar você para analisar comigo esse texto, né? E se você puder, com a sua Bíblia aberta, acompanhar, se quiser fazer alguma anotação de alguma coisa, não sei, a gente fica aqui à disposição também para servir de alguma forma, com algum material. Mas o texto diz o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O verso 4 e último diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Meus irmãos, que texto interessante, viu? Aqui eu tenho pelo menos algumas poucas ideias para dividir com os senhores. A primeira dela eu queria pensar com vocês quem é esse anjo, né? Esse outro anjo, qual a sua autoridade, qual a importância dessa mensagem desse anjo. E desses 3 pensamentos eu quero extrair 4 ideias bem mais fragmentadas aqui, que seriam a seguinte, para a gente ver com calma essa mensagem mais específica. A primeira ideia aqui que surge dessas 3 é, primeiro, esse anjo mostra, esse texto mostra que esse anjo traz para a Terra uma glória assim que invade toda a terra. Ele faz a declaração da queda de Babilônia, junto aí com a sua ascensão, a sua luxúria, o seu movimento de grandeza, né? Mostra tudo isso, a influência que ela tem sobre os reis da terra, mas eu gostaria de me ater e nos concentrar na última ideia que eu tenho aqui, que é a 4ª ideia, ela aparece inclusive no verso 4, né? Essa ideia aqui, ela aparece dizendo que é exatamente uma diferença. A grande descoberta para mim nesse texto é que não é o anjo que diz, que fala, aparece uma outra voz. E essa outra voz é a igreja de Deus dando alto clamor, apoiada pelo anjo de Apocalipse 18, de 1 a 4. Mas quem é esse anjo? Primeira parte aqui da nossa busca, né? Esse anjo não se trata de um movimento separatista ou grupo dissidente, não é qualquer coisa do tipo, alguém que desvencilhou-se aí das organizações da igreja e agora organiza um grupo e passa a se autodenominar o 4º anjo, né?
ou o outro anjo, né? Isso aqui tem que ver, queridos, com o povo santo, com os anjos, que a gente vai já tratar isso melhor no decorrer do nosso estudo, né? Então, é o último convite, é uma última chamada, então, a última mensagem de misericórdia e advertência à terra, né? E é dita por um anjo, ou melhor, trago esse poder do céu por um anjo, e é entregue à igreja. E essa igreja é quem dá essa voz de convite, né? Eu tenho aqui, quando a Ellen White fala sobre esse anjo, eu trouxe alguns textos para a gente trabalhar, e eu tenho aqui no livro História da Redenção, página 399, Ellen White dizendo o seguinte: vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algo muito grandioso, de um acontecimento muito importante. Vi então outro poderoso anjo, comissionado para vir à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. A primeira pergunta já tem resposta. Quem é esse anjo? É um anjo, literalmente. É um anjo do Senhor. Esse anjo, a gente percebe que há uma agitação no céu, uma comoção. É como se fosse um grande exército aí se preparando para uma batalha final decisiva. E nós temos aí agora outros anjos que vão e vêm, ou que vêm e vão, né? No caso aqui da Terra, né? E então está sendo preparado aí o último momento da Terra, o último cenário está se desenvolvendo, né? Ela continua dizendo, na mesma página, diz que grande poder e glória é dado a esse anjo, é comunicado a esse anjo, né? E a sua glória invade a Terra. E a gente segue analisando aqui, eu trouxe um texto de uma lição de escola sabatina, que é de 1893. Eu pesquisando para amadurecer essa ideia, achei esse texto muito interessante. E nos é dito o seguinte: a grande luz que circunda a terra e a forte e penetrante voz do anjo representa nada mais do que o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, para habilitar a igreja a completar sua missão na terra. Já temos aqui a dica de que o anjo dá poder para a igreja. Essa é a grande missão desse anjo. É o grande trabalho desses anjos que vão e que vêm. Mas aí vem um poderoso anjo, que é esse o responsável para nos habilitar, para me habilitar, para que você e eu possamos proclamar essa grande mensagem. Foram enviados anjos para ajudar esse poderoso anjo, diz ainda a História da Redenção, página 399. Esses anjos vinham do céu, e aí diz o texto: ouvi grandes vozes, muitas vozes, pareciam fazer soar em toda a terra. O que é esse anjo? Que mensagem é essa? Eu não consigo ver outra coisa, querido, senão as vozes das pessoas em todos os lugares da terra, onde estão aí espalhados os fiéis de Deus. E sabe qual é o grito deles? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Essa é a mensagem que esse povo, que essa igreja, há de se encarregar de dar ao mundo nos últimos dias. Bom, a glória de Deus repousa sobre os santos. Atente para as duas últimas frases. Os santos, pacientes e expectantes. História da Redenção, página 400. A glória de Deus repousa sobre os santos, pacientes e expectantes. Eles estão atentos, esperando, mas sofremos, e a gente precisa de ter esse controle nesse momento. A paciência, a tranquilidade, mas a busca, a concentração, o foco naquilo que nós queremos, precisamos, onde devemos chegar. Eu busquei um texto aqui também, queridos, do Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1110, desculpa. Esse texto comenta sobre esses versos que nós estamos discorrendo, né? E nos é dito o seguinte: o comentarista escreve: o Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças, aqui está 3 classes, ou aqui estão 3 classes, homens, mulheres e crianças, abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com a sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar.
Gente, que coisa fantástica, que momento aguardado. Se nós, como igreja, estivermos esperando isso aqui, com paciência, expectante, buscando, pedindo, clamando, não tenha dúvidas, nós iremos superar tudo e todas as dificuldades. É preciso que nós tenhamos essa paciência, essa calma, essa resistência, essa resiliência, para que a gente não venha se perder pelo caminho, para que a gente não venha desistir. Bom, essa mensagem, ela causa um impacto, e aqui eu volto a me referir sobre a ideia que eu pedi para ter a atenção dos nossos amigos que estão conosco nesta sala e que, porventura, não congregam, não são membros ainda dessa igreja, mesmo que alguns já congreguem. O texto vai dizer para nós, agora a página 400 de História da Redenção, que essa mensagem causa um impacto nas igrejas ao redor do mundo. E é dito o seguinte: a luz que se derramou sobre os expectantes da terra penetrou por toda a parte. Aqueles nas igrejas que tinham alguma luz e que não haviam ouvido e rejeitado as 3 mensagens angélicas, obedecerão à chamada e deixarão as igrejas caídas. Isso é um texto de Ellen White, ok? Então, note uma coisa, as pessoas estão lá, ouviram, não entenderam, não abandonaram, não rejeitaram, são sinceras, e então agora elas têm essa oportunidade. E então recebem essa mensagem. E vão abandonar essas igrejas. Ainda na página 401, do mesmo livro, aí Ellen White comenta o seguinte: servos de Deus dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e a resplandecer com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas ouvem e respondem à grande chamada. Que coisa fantástica, que texto poderoso. Eu só posso entender, meu amigo, meu irmão, que você, aonde você está congregado, você é honesto, é fiel, é sincero, é filho de Deus, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Deus quer de você. Agora, vamos ouvir a mensagem de Deus, vamos atentar para o que diz a mensagem de Deus para mim. E se ela pede alguma coisa que eu faça, eu tenho que fazer. Se ela pede alguma coisa que eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que deixar de fazer. Se ela pede para mim ir, eu tenho que ir. Mas se ela pede para mim sair, eu tenho que sair. E sair para onde? O texto continua dizendo que nós precisamos sair para onde é obedecido, para onde tem crença, para onde tem dependência da graça de Cristo, porque não é apenas a obediência que salva ninguém, mas é a graça de Cristo que nos leva à obediência. Ainda na página 401 de História da Redenção, diz o texto: grandes prodígios eram operados, doentes eram curados e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Deus estava na sua obra. E cada santo a temer, e cada santo sem temer as consequências, seguia as convicções de sua própria consciência e unia-se com os guardadores de todos os mandamentos de Deus. E com poder proclamaram amplamente a terceira mensagem angélica. Algo me chama a atenção nesse texto, queridos. Esses santos aqui são os santos de Deus que estão em outras igrejas. O texto diz que eles saem sem temer as consequências. E eles saem com convicção da sua própria consciência. Eles se unem aos guardadores do sábado, e o que mais me confirma que é esse povo é que eles só proclamam a terceira mensagem angélica. Eles não tiveram conhecimento da primeira, da segunda, mas a terceira mensagem angélica, eles estão agora envolvidos diretamente, sem medo das consequências, independente do que venha a acontecer. Essa é a obra final, e a obra deste anjo, que diz o texto lá que veio, né, para esse tempo, é simplesmente para dar poder a essas 3 mensagens angélicas, e ela se torna aí o alto clamor, de acordo com com Primeiros Escritos, página 277. Essa é a grande mensagem. Enquanto eu preparava esse material, eu assisti o pastor Gondim aqui na sala, e foi algo assim muito impressionante. Eu peço permissão a ele aqui, se ele estiver na sala aí, para usar 2 textos que ele usou. E os textos estão aqui, Primeiros Escritos, 271, e ele diz agora que, o texto, né, diminuirá o número dos que fazem parte da igreja verdadeira. Pena, né?
Lamentável. Aqui está um grande problema. Ellen White, em outro momento, vai dizer que viu duas grandes filas, né? Uma que entra e outra que sai. Esse povo está na igreja, mas eles vão sair em algum momento. Eles saem porque são sacudidos e muitos ficarão pelo caminho. E quem são eles? Continua o texto. São os descuidados e indiferentes. Serão deixados para trás em trevas. E em seu lugar, o seu lugar será imediatamente preenchido pelos que aceitarão a verdade e a ela se filiarão. Lamentável porque alguém vai ter que sair. Infelizmente, não sabemos quem, nem quando e nem por quê. Mas a grande mensagem será concluída com esse movimento. O pastor Godinho trouxe um outro texto, e eu cito ele aqui para a gente também. Mensagem escolhida, volume 3, 385 e 386. Ela continua dizendo: Deus tem filhos, muitos deles, nas igrejas católicas e em grande número nas igrejas protestantes, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento, do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado, que não andam na luz. Eita, meu Deus, que coisa, irmãos. Pense comigo num texto difícil para a gente entender, para a gente ler, na verdade, para aceitar, né? É porque ontem nós estudamos aqui com o irmão Wellington sobre o caráter, e eu vou já entrar nessa parte aqui, porque nós vamos descobrir a segunda parte da mensagem aqui. Que tipo de caráter é esse? E quem são esse povo? Por que sai? Não teve condição de, ao longo da vida da fé, desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Isso é muito triste, mas eu cito aqui, olha, na ordem: igrejas católicas, protestantes, e o próximo passo é os adventistas. Há algumas pessoas nessas crenças que é chamado de povo de Deus, filho de Deus, que estão aí, infelizmente, eles ainda não estão conosco, mas felizmente virão, e infelizmente alguns dos nossos não irão permanecer. Lamentável. Como diz o pastor Godinho, isso aqui é de arrancar lágrimas mesmo. Mas, queridos, na segunda parte da nossa mensagem, diz o texto: de que autoridade esse anjo trata? Qual é a autoridade desse anjo? Nós temos Êxodo 33, 18 e 19, se vocês quiserem anotar, vão acompanhando aí. Eu tenho o texto aqui onde eu estou lendo, vou seguir. Então, diz o texto que Deus conversa com Moisés, e Moisés pede ali para que Deus se apresente para ele. E Deus diz assim: olha, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade. Moisés queria ver a Deus. E Ellen White comenta isso, esse episódio, na página 285 de Parábolas de Jesus, dizendo que essa autoridade, essa glória ou bondade, nada mais é do que o caráter de Deus, o caráter de Jesus que foi passado para Moisés. E era isso que Moisés queria saber. E eu fico pensando aqui como formar esse caráter. Nós vamos analisar como desenvolver esse caráter. Nós temos algumas ideias aqui, uma pista, né? Esse caráter nosso é formado por pensamento que viram palavras, que viram hábitos, que definem o nosso futuro. E esse futuro aí dará o nosso destino, então esse destino pode ser de duas formas. Pode ser o destino salvação ou pode ser o destino, infelizmente, perdição. Portanto, como está a nossa mente, como está o nosso pensamento, no que pensamos, no que falamos, Paulo escreveu aos Romanos 12, 1 e 2, pedindo, é um pedido também de desespero do apóstolo aí: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos, ou o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus, que isso é um culto racional, né? Algo que você saiba o que está fazendo, algo que você não está aí sendo enganado, levado para um lado ou para o outro com vento de doutrina. Mas o texto vai dizer assim: olha, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Eu faço porque alguém faz, eu visto porque alguém veste, eu falo porque alguém fala. Sabe esses jargões que surgem aí? Eu como porque alguém come, eu assisto porque alguém assiste. Não se conformeis com esse mundo, não seja como esse mundo. Só será possível isso se transformar a nossa mente. Pela renovação da nossa mente, a gente vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma necessidade, irmãos, de pensarmos diferente. Quando falamos do caráter de Jesus e o que Jesus ensinou no seu Sermão do Monte, esse sermão compreende 3 capítulos da Bíblia, aqui de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7,
nós encontramos o grande sermão de Jesus, no Sermão do Monte, e eu queria tratar com os irmãos um pouquinho aqui sobre o que Jesus ensinou para que a nossa igreja, para que a gente vivesse aqui, como se já estivéssemos no céu. O que será desenvolvido na vida celestial, na vida na eternidade. Ele já disse como deveríamos viver aqui. E tem muita coisa bonita, mas no capítulo 1, no capítulo 7, capítulo 5, verso 1 de Mateus, nós encontramos que Jesus viu as grandes multidões, subiu ao monte e, tendo assentado, chamou os seus discípulos e passou a ensiná-los. E o que Jesus ensinava para eles? Bom, dentre o que Jesus ensinava, aí está aqui tudo o que ele disse para nós. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 43 e 45, ele vai dizer assim, olha, vocês viram aí como foi dito aos antigos? Você ama o seu inimigo, você ama o seu amigo e odeia e aborrece o seu inimigo. Bom, no reino de Deus, lá no céu, na nova terra, será um pouquinho diferente. Aí você vai amar, isso eu estou dizendo porque, assim, irmãos, é aqui que nós devemos fazer isso, porque lá no céu nós não teremos inimigo. Então será aqui, para poder vivermos a vida do céu aqui. Então agora você ama o seu inimigo e ora pelos que vos perseguem. Mas, pastor, é fácil pregar isso, né? É legal ouvir isso. A gente fala isso no púlpito, é legal, é isso mesmo. E Jesus fez isso também, isso aqui era a teoria. Jesus mostrou para eles, para nós agora, a teoria. Só que Jesus não fica na teoria, ele sai da teoria e vai para a prática. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 23, verso 34, a prática. Jesus está sendo crucificado, está sendo espancado, vai ser morto daqui a alguns minutos. E ele não ora ao Pai para descer da cruz, para parar com o sacrifício, para acabar com essa história de morrer por quem talvez não ia querer aceitá-lo. Mas ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Aqui Jesus sai da teoria e entra na prática. E quando você chega no final do discurso, capítulo 7 de Mateus, versos 28 e 29, então ele termina o seu discurso, está ali os seus discípulos e a multidão aproximando dele ali, e acontece que quando ele conclui, as pessoas chegam para ele e dizem assim, agora sim nós entendemos e gostamos de ouvir essa doutrina, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Interessante, né? E eu fiquei pensando, como é que ensinavam os escribas? E que autoridade é essa que não é autoritarismo? Isso aqui não é ditatorial, isso aqui não é, tem que fazer porque é assim, não. Interessante, né? Jesus fazia e ensinava. Olha como era que Jesus ensinava. Diz o texto aqui de Mateus, capítulo 23, de 1 a 3. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticais tudo o que eles vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não fazem. Ah, meu Deus, que tragédia, queridos, para um líder, que tragédia para um cristão, para um irmão da igreja, para um jovem, para um adolescente. Dizer e não fazer. Já ouviram aquele dito popular que virou jargão por aí afora também? Façam o que eu lhes mando, mas não façam como eu faço. Sabe por quê? Na Bíblia já estava escrito isso. Jesus já tinha advertido isso. Isso aqui é uma dica para mim e para você. Bom, ele continua dizendo aqui, olha, no princípio do livro de Lucas, lá, já agora o próprio Lucas escrevendo o segundo volume, que é o livro de Atos, né? Capítulo 1, verso 1, ele diz assim, olha, no primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e ensinar. Essa aqui era a ideia que Jesus queria deixar. Eu preciso que você faça do jeito que eu estou fazendo. É assim que eu estou vivendo com vocês aqui na Terra. É assim que eu quero que você viva comigo lá no céu. Jesus não vai vir aqui à Terra para buscar ninguém que apenas diz e não faz. Mas também não faz apenas por cumprir tabela, por regras. Né? Agora vamos para a parte da conclusão dessa parte aqui da glória do caráter, que o anjo ainda traz lá sobre esse caráter, essa glória que invade o mundo. Diz o texto em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Glória como do unigênito do Pai. Bom,
Aqui, Jesus é pessoa, assim como eu e você. Agora nós vimos uma pessoa, e quando Jesus quer mostrar o seu caráter, quer mostrar a sua glória, ele quer usar pessoas, ele quer usar a mim e a você. De que forma? Como nós vamos ser usados? O que Jesus deixa para a gente de mecanismo, de forma para a gente continuar mostrando essa glória para o mundo? Ciência do Bom Viver, página 496, diz para mim o seguinte: é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Misericórdia. Irmãos, pense como estão as nossas relações com as pessoas. A gente tem dito muito isso aqui na sala, né? O que você faz durante o dia, como você fala, o pastor Wagner sempre coloca aí, como é que foi o seu dia, né? Mas você foi para a rua, para o mundo, para o trabalho, e o que aconteceu? É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Quando você compra, quando você vende, quando você paga de forma honesta, quando você toma emprestado, quando devolve, quando você come, veste, quando você atende a pessoas que precisam desses itens. Isso é a religião cristã. Não está dizendo aqui que é por um estudo bíblico, por um sermão. Sabe, queridos? Alguém certa vez disse acertadamente, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. Então, como estão as nossas relações sociais? O texto continua dizendo: cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na estrada tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. E vai repetir a palavra social. A influência social santificada pelo Espírito de Cristo deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. 496, Ciência do Bom Viver. Que texto fantástico, né? Aqui nós temos a glória de Deus vista no meio de um mundo perdido por pessoa de carne e ossos, aí, um caráter transformado, né? E foi isso visto na vida de Jesus Cristo, e é exatamente isso, é essa glória, esse caráter que o anjo de Apocalipse 18:1 traz para nós. A gente chama isso de chuva serôdia, para que o povo de Deus possa encher a terra com a sua glória, por meio de sua vida, e essa vida ou deve ser, sem arrogância, sem prepotência, sem desejos próprios, é um povo esse que se humilha, que perdoa, que pede perdão, que ama o próximo, que ajuda os necessitados. Sabe, queridos, a vida religiosa não é feita só de estudo da Bíblia, de oração e culto na igreja. Isso ficaria inteiramente sem valor se nós não amarmos o nosso próximo, se nós tivermos uma vida de forma diferenciada no sentido de pecado, né? Apenas dizendo que somos cristãos. Por isso, ainda dentro desse discurso de Jesus, aí você tem os famosos versos, né? De Mateus 5:13, vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Verso 16, assim brilhe também as vossas boas obras, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E aí? O que o povo diz de mim? Há quem dizia também que o que eu faço faz tanto barulho que ninguém consegue ouvir o que eu falo. Como estão as nossas obras? Como estão as nossas atitudes? E eu agora me encaminho aqui para a parte final, queridos, dizendo a vocês o seguinte: há um texto aqui muito importante, né? A importância dessa mensagem do anjo, do quarto anjo lá de Apocalipse, né? Podemos chamar isso também de último convite, já falamos aqui, a última oportunidade para entrar na porta da graça enquanto ainda está aberta por pouco tempo, né? E eu queria convidar você para atentar para as cenas finais da história. Como isso se dará? Vocês lembram que o texto que eu disse lá no início, os versículos 2 e 3 de Apocalipse 18, falam da queda de Babilônia. E essa queda de Babilônia, ela começa quando o texto diz ali, no Apocalipse, capítulo 18, verso, primeira parte, que diz assim: depois destas coisas, vírgula. E que coisas são essas? Vem a descrição da grande meretriz do capítulo 17. São estas coisas. Todo o crescimento, toda a sua pompa, todo o seu volume, apoiada pelos reis da terra, apoiada por todos, aquela coisa gigantesca. Agora, queridos, esses reis da terra vão agora ter um problema. No capítulo 17, verso 12, eles ainda não recebem poder, mas são 10 reis,
e aí estão aí representado o sistema, né? Nós encontramos o texto de Apocalipse 17:13, diz que este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade, olha que há outra autoridade que não é a mesma de Jesus, né? Entregam essa autoridade à besta, estes combaterão com o cordeiro, ou contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas o cordeiro não vence só. Diz o texto, verso 14, que vencerão também os que estão com ele, e que são chamados eleitos e fiéis. Amigos, o segredo aqui é estar com Jesus. Se Jesus vai vencer, eu não posso deixar Jesus, eu tenho que estar junto, porque eu preciso vencer. E continua agora nos versos 16, 17 até o 18, do capítulo 17, diz que esses 10 chifres que vistes e a besta, estas odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes. E diz o texto aí que queimarão lá no fogo. Porque no verso 17 aí diz que Deus tinha um intento, Deus tinha um projeto, e Deus permite que essas coisas aconteçam, até que se cumpram as palavras de Deus. No verso 18 diz que a mulher que viste, que estava lá montada na besta, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Note que aqui agora haverá uma dissolução de um reino, uma dissolução dos reinos da terra, uma dissolução, uma dissonância nas ideias, uma discrepância, discordância de tudo aquilo que foi ensinado. Alguém se deu conta tarde demais de que estava sendo enganado. E olha que lição. Por isso o texto, a mensagem desse anjo é: sai dela, povo meu, para que nós não sejamos enganados no último momento. Eu vou ler 2 textos para a gente caminhar para a nossa conclusão e já orarmos. Olha, no Grande Conflito, página 665, 666, é dito o seguinte: agora, em seu desespero, esses ensinadores, no caso pregadores, pastores, ensinadores de religião, né, confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam eles, e vós sois a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores, aqueles mesmos que os mais admiravam. Pronunciarão sobre esses as mais terríveis maldições. Sobre eles, as mãos, aquelas mãos que os coroavam de lauréis, levantar-se-ão agora para destruí-los. E as espadas que deveriam ser utilizadas para matar os filhos de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Meus irmãos, que cena triste. Você consegue imaginar comigo essa cena? Tente viajar um pouquinho na ideia de que você assiste uma cena dessa ao vivo. Que coisa terrível, tremenda. Sabe, queridos, não existe 2 igrejas, não existe um milhão de igrejas, milhares de igrejas de Deus. Existe uma igreja e um outro movimento. E essa igreja de Deus está agora sendo uma igreja visível por alguns e em alguns lugares, mas ela também é uma igreja invisível, está em algum lugar. E alguns, talvez por falta de atenção, talvez por um zelo extremo, talvez por alguém que não foi claro, não sei, alguma coisa, não permitiu que essas pessoas vissem e ouvissem aquilo que estava sendo tratado, avisado como última chance. Vocês querem ver um outro texto? Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se, olha só, a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. Esse curvar-se de Satanás é Filipenses 2:10, onde diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe, queridos, esse curvar-se de Satanás não é para salvação. Algumas pessoas ainda pregam isso. Existem religiões que pregam os anjos caídos podem se salvar, o próprio Satanás, se arrepender, pode se salvar. Queridos, está determinado. Olha o que vai dizer a sequência do texto. Página 672 do Grande Conflito. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, cheio de frenesi. Decide-se a não capitular no Grande Conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei dos Céus. E olha o que vai acontecer. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria
incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu, há rebelião. Ninguém há agora que lhe reconheça a sua supremacia. O seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspirara Satanás. Mas veem que o seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás, e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. Aqui está, queridos, uma mensagem, para mim, muito forte, muito importante. Uma mensagem que eu preciso entender, eu preciso conhecer. E é por isso que, quando essa mensagem fala comigo, eu preciso dizer para você, não tem outro jeito da gente se safar desse problema aqui, a não ser sendo um crente humilde, que busque, que ora, que seja paciente, expectante, e que esteja no lugar certo, na hora certa, para receber esse batismo do Espírito Santo, para fazer parte desse movimento que há de conduzir pessoas ao mundo, no mundo todo, aos pés de Jesus. Eu concluo, queridos, pedindo a você a atenção, para que a gente possa ler o nosso último versículo. Está em Apocalipse 22, 17, é muito conhecido. Sabe o que diz o texto? E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Você não é forçado, né? Quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, Pastor Luiz, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preciso estar dentro desse movimento. Estou aqui a postos, precisando de salvação todos os dias, de batismo diário do Espírito Santo. Se você aceita, se você quer, se você pretende, eu queria pedir a você que desse um sinalzinho aí, que se você puder, levante a sua mão, que eu estou vendo aqui, algumas mãos já levantando-se. Queridos irmãos, queridos amigos, eis a mensagem do terceiro anjo, que vai se avolumar e virar um alto clamor. Sou eu e você que precisamos fazer essa mensagem chegar ao mundo todo. E você que é um amigo que está conosco, de alguma religião, aceite esse convite. É o meu desejo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Pastor Wagner. Eis-me aqui, meu amigo, tudo bem? Bem, eu estou bem. Que mensagem séria, né, pastor, essa aí? Uma mensagem caracteristicamente adventista do sétimo dia. E nós, adventistas, temos que ter absoluta consciência disso que o senhor pregou, pastor. Disso que o senhor pregou. E nós devemos nos reportar mais a esses temas em nossas igrejas e orientar os irmãos com relação a esse conflito que está acontecendo por trás das cortinas. A sala 57 é uma sala heterogênea, ou seja, ela tem membros de muitas denominações aqui. Quando algumas expressões nossas são colocadas, e com frequência o pastor Luiz me vê fazendo isso, a gente explica a diferença dessas coisas. Isto que o pastor pregou aqui, ele falou sobre igreja visível e igreja invisível. Nós, escute, você que é membro de uma outra denominação que adora conosco, nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, através do estudo da palavra, das profecias da Bíblia, de uma correta hermenêutica, ou seja, uma correta interpretação do texto bíblico, e através de uma correta exegese, ou seja, a correta compreensão do texto em seu sentido original. Depois dessas coisas postas, nós entendemos, com o auxílio do espírito de profecia de uma senhora chamada Ellen White, que nós possuímos uma verdade distintiva. Eu preguei na minha igreja outro dia, pastor Luiz, que a igreja adventista não prega o evangelho. Nós pregamos o evangelho eterno. Correto. Certo? Que é isso que o senhor falou aí hoje, né? Pastor Wagner, eu queria um minutinho da sua atenção aí para mim fazer uma aplicação aqui, uma colocação bem rápida, que é o seguinte: a gente vê muito essas brigas, essas discussões de religiosos, inclusive alguns adventistas, irmãos em esquina, em algum lugar, falando, discutindo, a igreja verdadeira tem que guardar o sábado, etc. e tal, senão não vai para o céu, enfim. Eu acho que é por isso que essa mensagem tem que chegar para mim, para a minha igreja, porque
é um evangelho muito seco, sem lubrificação, assim, sem o óleo do Espírito Santo, sem compreensão. Porque se as minhas atitudes diárias não disserem que eu sou crente, eu posso gritar, esgoelar, dizendo que sou crente, que sou salvo, que sou da igreja verdadeira. Os meus atos não sendo verdadeiros, não sendo autênticos, isso aí não vai surtir efeito em ninguém. Por isso, essa ideia de que eu preciso pregar, de preferência com a vida, né? Se possível, usando a Bíblia. Né? É isso, pastor, porque a Bíblia, a primeira Bíblia é a sua vida, né? Naturalmente. Isso só tem sentido quando o senhor apresenta a Bíblia papel e as pessoas, quando estudam a Bíblia papel, falam assim, mas rapaz, eu vejo tudo isso na sua vida. Ou Fazer pelo e menos, ensinar, né? Olha o que é, Jesus diz. e pelo menos vejo você tentando fazer isso com muita sinceridade, porque ninguém é perfeito, e uma hora ou outra eu vou estar em desincronia com o que eu mesmo ensino, né? Normal isso, porque eu não sou perfeito. Mas a pessoa deve notar que eu estou em completo desejo de santidade, né? É a Agora, busca, né? pastor, é muito interessante isso que o senhor trouxe, pastor, assim, porque o adventista tem que ter na cabeça, pastor, que um pouco mais à frente o senhor vai sacudir essa igreja, Sim, vai sacudir. Não tem joio e trigo? ok. O joio vai voar, meu pastor. Quem não tem peso, quem não tem semente dentro, vai voar. E qual é o povo que vai para o céu, pastor? É a junção da igreja visível com a igreja invisível. Nesse mesmo momento que Deus está sacudindo, ele está despertando aqueles que são fiéis e que se juntarão à pregação desse evangelho eterno. Algo Pastor, muito... que evangelho eterno é esse? Isso é muito interessante, queridos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia prega um evangelho que restaura as verdades da palavra de Deus que foram lançadas por terra segundo as profecias de Daniel. As profecias de Daniel, amigo, você que está me ouvindo aqui, aponta um poder que surge em que ele vai alterar a lei de Deus. E ele muda a lei de Deus através de um poder religioso. O pastor citou aqui a Igreja Católica. Se você, amigo, que está adorando conosco, é da Igreja Católica, dá uma olhadinha nos mandamentos do Catecismo Católico e dá uma olhadinha nos mandamentos da Bíblia que estão em Êxodo 20. Ainda ontem estudei numa classe bíblica isso. E você vai ver várias alterações na redação do texto, extraindo mandamentos da lei de Deus e substituindo mandamentos, como o sábado para o domingo, e extraindo o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens, e o último mandamento dividido em dois para compor 10. Só que isso está lá em Daniel, no capítulo 2, já havia sido predito que um movimento religioso faria essas extrações e mudanças na lei de Deus. E que o Daniel Senhor 7, né? levantaria um movimento sobre a terra que pregaria a restauração dessas verdades que foram lançadas por terra por esse poder oponente. Então, neste sentido, nós, adventistas do sétimo dia, cremos ser a igreja de Deus na terra com este propósito. Por isso, nós Conversamos sim. convidamos você para ser adventista do sétimo dia. Com muito Agora, carinho, né? com muito carinho. Eu tenho uma outra questão, pastor, muito importante. Pois não. Com relação à salvação, pastor, existem salvos em todas as denominações, como existem salvos na igreja adventista. E Correto. existem perdidos em todas as denominações, como existem perdidos dentro da igreja adventista. É o texto que citamos aqui diz que eles vão sair, alguns vão sair pelo caminho. Né? Perfeito. Então, o povo de Deus está espalhado nestas congregações. Estes que têm a sua luz e vivem poderosamente, o senhor acabou de ler aqui que existem membros de outras denominações que não têm esta visão de um evangelho eterno que restaura as verdades, mas que são muito sinceros, melhores do que os que têm a luz especial. E eu acho, pastor, Né? que nesse ponto aí entra aquela ideia do texto de Ellen White, onde diz que eles, esse povo santo que sai, eles se unem à igreja para pregar a terceira mensagem apenas. Eles vão se É porque unir, não, eles não passam pelo processo todo não. doutrinário. Eles não vão São ser, chamados. exato, eles não virão apenas para compor e ficar ali de ornamentação, tal, não. Eles vão para a guerra, sem temer as consequências. É o E alto apenas a clamor terceira mensagem.
derramamento da chuva serôdia, alto clamor e pregação da última mensagem, a vinda de Cristo. É exatamente esse momento. Então, aqui não há nenhuma pretensão, orgulho de achar que nós somos melhores ou estamos em condição. Na verdade, somos mais responsáveis do que qualquer outro. Você que é adventista do sétimo dia, você tem que se entender, irmão. Você não pode ficar olhando para determinado tipo de pregação que tem por aí e dizer assim, ai, meu Deus, que coisa linda. Você tem que ver se a pregação, ela ressalta a pregação bíblica da restauração da verdade. Entende? É o último tempo. A mensagem de sexta-feira à noite, derramamento da chuva serôdia, pastor, vai passar muito por isso. Vai ser uma benção, pastor. O senhor deu uma introduzida no tema, muito obrigado. Por isso que eu quis fazer algumas adições, pastor, para a gente já fazer as conexões com sexta-feira à noite. Você lembra que eu disse que o Espírito sopra para onde quer e dá certo, né? Na hora, na hora. Muito obrigado, viu, meu pastor? O senhor pode orar, querido, conosco? Tranquilo, pastor. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz, obrigado pela promessa do Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor dirige esse universo e esse poder triuno, Senhor, está à disposição para todos nós. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir que o Senhor alcance cada pessoa que ouviu essa mensagem ou que irá ouvir em outro momento. Que o Senhor abençoe de forma poderosa, que ele ou ela, onde estiver, possa se tornar um agente dessa mensagem, dessa missão. Abençoe a sequência da programação, o pastor Wagner vai conduzir o testemunho. Use-nos como instrumento sempre, seja pregando, seja testemunhando, seja ajudando. Nós queremos fazer parte desse grande movimento, queremos ser essa voz que dá o alto clamor para o mundo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo, viu, meu amigo? Muito obrigado pela mensagem, que o Senhor te guarde nesse dia, que seja uma grande bênção. A nossa segunda-feira, que teoricamente é de folga, né, pastor? Hoje, pela graça de Deus, eu vou ter uma segunda-feira que não é folga, mas é bênção. Vou já sair para fazer batismo. Agora sim, meu amigo. Deus te abençoe, viu, amado? Um grande dia na presença de Deus. Abraço a você e a todos que estão na sala aqui. Eu amo todos vocês. Fica com Deus, querido. Que coisa boa, né, queridos? Que coisa boa estudar a palavra. Você que é membro de uma outra denominação, busque a Bíblia para estudar. Se você conhece algum adventista do sétimo dia, peça para ele aprofundar esse tema que a gente acabou de estudar, se ficou alguma dúvida no seu coração, tá bom? Nenhuma pretensão, nenhum orgulho de ser melhor, apenas compreendemos que temos uma mensagem especial para esse tempo, para essa hora. E quando você estudar, você vai ver que faz muito sentido tudo isso, tá bom? Muito sentido biblicamente. Deixa eu ajustar uma coisinha aqui. Aqui é ao vivo, irmão. Não tem esse negócio de edição, não. Muito bem, queridos. Vou chamar a Benedita daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu chamo a Benedita, mas antes eu quero explicar para você. Hoje é segunda. Quarta-feira, a pastora Devaldo vem dirigindo a sala. Vamos estar junto aqui, como sempre. Quinta e sexta-feira. Na sexta à noite, nós vamos ter uma sala 57 especial. Eu quero fazer uma sala 57 à noite. Vai começar às 19h30, logo depois do pôr do sol. Ali já chegou com a sua família, tomou banho e tal, direitinho, depois do pôr do sol. E nós vamos realizar uma sala 57 à noite. O objetivo é que as pessoas experimentem este ambiente ao vivo. Eu sei que muitos têm visto depois a reunião, mas a gente quer que aqueles que não conhecem a sala, que não entram na madrugada, que a sala tem um propósito, dentre outros, que é fazer com que o seu estilo de vida seja alterado. Ou seja, nós não queremos apresentar para vocês apenas mais uma mensagem, que é muito importante, mais um testemunho, que é muito importante, não. Nós propomos em nossa estrutura filosófica que haja uma alteração no seu estilo de vida. Ou seja, você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Para isso, se você não organizar a sua vida em torno do reino de Deus, você não vai conseguir.
que significa isso, pastor? Deixa eu te explicar. A gente, queridos, nós, cristãos, organizamos a nossa vida em torno do reino. Não é o reino que é organizado em torno da nossa vida, não, viu? Aqui está a sua vida, né? Sua vida. E você vai colocando o reino de Deus onde cabe aqui, né? Onde cabe, você vai colocando. Não, está errado. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É um estilo de vida completo, completo. Então, a ordem é, o centro é o reino e a sua vida toda é absorvida pelo reino de Deus. Tudo que você faz é reino. É reino. Então, a sala, quando ela acontece de madrugada, ela não acontece à noite para facilitar, ela não acontece de madrugada, porque nós pretendemos que você organize o seu dia inteiro para dormir cedo e acordar cedo. Não é, tem toda uma proposta, ideias que permeiam a sala, que os nossos esforços estão pendurados nessas ideias. Tá certo? Nós penduramos os nossos esforços nessas ideias. Isso se chama foco. Eu sei o que nós queremos com essa sala 57. Nós, pastores, pregadores dessa sala, administradores de grupo, intercessores, nossos moderadores, nós sabemos o que nós queremos com essa sala. Nós queremos que você e eu ajustemos nosso estilo de vida e o reino de Deus seja prioridade. E uma dessas coisas é que, obviamente, você deve trazer esse estilo de vida da madrugada. Mas, pastor, é necessário isso? Jesus deixou o modelo. Ele deixou a maneira como eu devo amar, ele deixou a maneira como eu devo perdoar e todas as outras coisas. Ele, o seu mestre e o meu, tinha o hábito de passar várias horas com Deus antes de sair para falar dele. Se o mestre, se ele, Jesus Cristo, altamente dependente, fez isso, quem somos nós para não fazer? A gente não faz por teima, por egoísmo, porque se envolve com tanta coisa desnecessária e o reino fica para trás. Então, esta sala na sexta-feira à noite é exatamente para apresentar a sala para aqueles que não vêm para a madrugada. Então, eu preciso que você demande muitos esforços e convidando pessoas que não fazem parte da sala para vir numa sala ao vivo, para eu conversar com eles, para eu bater um papo com eles, ter uma oportunidade de apresentar a sala 57 para eles. E quem sabe, participando na sexta-noite, eles tenham, a partir da sexta-noite, desejo de vir para a madrugada conosco. Não haverá sala 56, sexta-feira à noite, sistematicamente, a não ser em nossas vigílias. Por que não? Porque nós temos semanas de oração nas igrejas locais, temos pequenos grupos nas igrejas locais, e a sala 57 nunca vai entrar em contraponto com a igreja física. Entende? Então, não podemos estar sistematicamente durante a noite para não atrapalhar as atividades das igrejas onde vocês fazem parte, e eu também, né? Eu dirijo pequenos grupos, tem pequenos grupos no meu distrito, e não é possível fazer isso. Mas, de vez em quando, como a gente faz a vigília, é possível fazer algo demonstrativo para que a gente consiga avançar no crescimento da sala 57. Tá bom? Muito bem. Então, trabalha firme aí, porque sexta-feira à noite tem sala 57. Logo, na sexta de manhã, nós não vamos ter sala, tá bom? Não teremos a sala na sexta de manhã, para você ficar com muita vontade de sala 57, e vamos ter apenas à noite, tá bom?
Muito bem. Deixa eu trazer aqui uma amiga, ela é parente da Ruth, a Ruth é nossa moderadora, que também vai vir aqui falar um pouquinho com a gente, a Benedita. A irmã Benedita está conosco. Ela vai abrir o seu áudiozinho agora, Benedita, tudo bem? Vamos lá. Isso. Tô. Bom dia, tudo bem? Que camisa bonita é essa, hein, Benedita? Presente da Ruth. Presente dessa moderadora, essa Ruth. Não é fraca, não, né, irmã? Pois é. Ela ajudou demais aí a família de vocês a conhecer a sala. E o conhecimento da sala nesta família, irmãos, da família da nossa moderadora Ruth, tem provocado mudanças muito interessantes quase toda uma família está sendo influenciada pela sala. Eu quero, nesses testemunhos, mostrar isso. Eu vou ver se a Ruth está presente com a gente. Se ela estiver presente aí, com a câmerazinha dela aberta, eu vou pedir para a Ruth dar uma aparecida aqui, para quem não conhece a moderadora Ruth, conhecer e ela nos falar um pouquinho sobre esse contexto. Enquanto a Ruth aparece por aqui... Estou aqui, pastor. Ah, tá aí, garotinha. Tudo bem? Oi, Ruth, Tudo tudo bom, jóia? tudo bom. Ruth, você já teve algumas pessoas aqui... Nós tivemos um primeiro testemunho, que foi da irmã Luísa, não é isso? Sim, Missionária, irmãos, missionária, quente, pregando o evangelho, uma bênção. Todas elas são parentes. A neta, ou a Benedita, que está aqui conosco, a irmã Lúcia, que a gente tentou entrar com ela ontem, e que ela provavelmente vai entrar conosco na quinta-feira, mas ela está aprendendo a mexer com o Zoom, sabe? É bem bonitinho, né, os esforços dela, e ela já disse assim, pastor, estou pronta, a Ruth treinou a irmã Lúcia, na quinta-feira, viu, Lúcia? Você vai entrar e vai ser uma bênção o seu testemunho. Ruth, você entrou na sala e começou a convidar os seus familiares. Como é que foi esse processo? Daqui a pouco eu vou ali para a Benedita, viu, Benedita? Fica aí. é porque assim, quando a gente experimenta, né, de verdade, o que a Sala 57 traz para a gente, não tem como a gente ficar calado, né? E aí, assim, a gente quer compartilhar. E aí eu fui falando, fui convidando e fui divulgando, e eu não conseguia, onde eu passava, eu estava sempre falando da sala, né? E aí a minha mãe, acho que foi a primeira, e depois eu acho que minha mãe, ela tem sido aí uma das grandes influenciadoras da Sala 57. E aí eu fui, incentivei minha mãe, aí veio, no mesmo período que eu falei com a minha mãe, veio tia Lúcia, que vai testemunhar depois, e eu creio que a neta também entrou tudo nesse mesmo período. Né? Fui chamando, e aí está aqui, muita gente hoje já fazendo parte da sala, firme e forte. Além da sua vida, né, porque você já deu testemunho aqui na sala junto com o seu esposo, além da sua própria vida, Ruth, sendo alterada, você percebe que a entrada dos seus parentes na sala provocou mudança na sua família, mudança neles? Com certeza. Eu acredito que, acho que a minha mudança também fez com que eles tivessem também esse interesse, né, de conhecer essa Sala 57 que fez muita diferença na minha vida. E aí eu comecei a ver que realmente eles também começaram a passar por essas transformações. E uma delas que eu vejo é assim, a vida de oração. A minha família hoje é totalmente diferente, de todos, inclusive da neta, da tia, todos eles têm essa vida de oração hoje constante. Todos eles estão em não sei quantos grupos de oração, mandando áudio de oração o dia todo e acordando na madrugada. É uma coisa que todos eles estão vivenciando, graças a Deus. Todos nós, na verdade. Aqueles que estão aqui, Ruth, você certamente tem o mesmo conceito que eu. Se nos esforçarmos para colocar os nossos amigos e parentes aqui, pai, mãe, tio, certamente eles serão beneficiados, e nós também, né? Porque nós vamos ver o crescimento daqueles que amamos em Cristo. Isso é extraordinário. Com certeza. É isso mesmo. E você é uma das moderadoras da sala, né? Sou moderadora da sala e eu aceitei esse convite como um chamado de Deus e tem sido uma bênção para a minha vida também, né? Tentando, né? Pelo menos preparando-se aí para a Itália, né? Estou orando para isso. Se for da vontade de Deus, a gente estará lá. Amém.
Ruth, eu te chamei para dar o contexto do que a gente vai conversar com a Benedita hoje, né? Que a Benedita é uma linha de extensão dos esforços da Ruth, do seu esposo, para colocar os familiares, para experimentar este ambiente aqui. Eu quero fazer um apelo a você que está adorando conosco. Faz isso também. Faz isso com seus familiares, viu? Coloque-os aqui e ore para que esse ambiente promova as mudanças necessárias na vida da gente, aquelas que já existem e as melhorias necessárias. Ruth, muito obrigado pelo seu empenho. Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, Rutinha, porque você existe, tá bom, querida? Amém. Também amo muito o senhor e toda a sala 57. Vocês, sem dúvida, são a parte visível de Deus. Eu creio Glória. muito mais em Deus, porque vocês existem. Amém. Dá um abraço aí no seu maridão e tenha um grande dia na presença de Deus, tá bom? Amém. Bom dia, pastor. Voltamos, Benedita. Benedita, Sim. você mora onde, filhinha? Pastor, eu moro aqui no interior. Antes era interior, hoje é um povoado. Antes era Santa Lina, hoje Água Fria, né? Em que Misturamos estado? duas Em que estado? comunidades. Sim, pois não, pode falar. Hoje é Água Fria. É município de Campo Maior, estado do Piauí. No Piauí. Você é adventista há quanto tempo, neta? Pastor, eu sou adventista desde quando eu nasci. Graças a Deus, quando eu nasci, minha mãe já era adventista. Quando você nasce, você já é adventista e você foi batizado com 12 anos de idade, né? Isso. Você me comenta um negócio que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com eles. Você fala assim, pastor, eu não tinha muita sabedoria, eu não me interessava muito em estudar. Fala um pouquinho, você era adventista, hoje você tem essa consciência de que você não tinha muita sabedoria e que você não era muito interessado em estudar. Com a sua entrada na sala, o que que aconteceu com isso e como você se sente hoje com relação a isso? Pois é, pastor. Antes eu até falava que eu não tinha dom de pregar, né? Porque aqui na minha igreja, como é pequenininha, não tem quase pregador, aí a gente pregava meio sem saber, né? Então, quando eu ia pregar, sempre eu gostava de pregar aqueles sermões que já vinham pronto. Aí eu só lia, comentava um pouco e só, né? E eu quase não estudava. Quando eu ia pregar, quase não estudava. Eu pegava ali já em cima da hora, enfim. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu estou estudando mais, né? Estou me interessando mais. Eu sempre, quando eu assisto aqui os sermões aqui da sala, eu estou sempre anotando, né? Estou sempre escrevendo as passagens bíblicas. E eu não tenho todos os sermões, mas eu tenho bastante sermões já escrito aqui no meu caderno, tá? Já prego, sempre prego nos sermões que eu aprendo aqui, eu estudo. Muitas vezes viro a madrugada estudando, para que eu possa falar o melhor na minha igreja, pregar o Que melhor. legal, Netice. Então, você foi pela sala 57, por esse ambiente, estimulada a estudar mais, né? E você passa a madrugada, às vezes, estudando. Olha que legal. E você não pregava tanto, né, Ned? Hoje você prega com mais força, né? Com mais Sim. frequência. Me diga uma coisa, quantos membros tem sua igreja, amada? Minha igreja tem uns 30 membros. 30 membros. Eu não combinei com você, mas qual é a faixa de idade deles, Benedita? Sim, tem pessoas já velhas, tem pessoas, tem crianças, idade média, tudo misturado. É uma igreja de 30 membros misturado, né? Amigo, você que está me adorando conosco agora ao Senhor Deus, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Igrejas igual a irmã, quantas igrejas tem seu distrito, você sabe, querida? Não sei, pastor, não sei. Mas são muitas. Sim, o meu distrito é muito assim distante as igrejas uma das outras. Tem até um pastor auxiliar, por isso, pelas igrejas serem muito distantes uma das outras. Por que eu perguntei isso? Amado, olha que coisa interessante. Eu tenho uma irmã da igreja
num vilarejo, em que o pastor e o seu auxiliar correm muito para poder alcançar todas essas igrejas, porque a geografia é muito distante. Norte, Nordeste, tem muito isso. Ainda há territórios muito extensos. Eu, quando trabalhava no Tocantins, tinha uma igreja distante da minha casa, 170 quilômetros. Tem pastores que têm igreja a 500 quilômetros, 500 e poucos quilômetros, para rodar, para pregar naquela igreja. Agora veja, como a irmã disse, tem pouco pregador nesta igreja. Ela está sendo estimulada a estudar muito mais profundamente, a orar muito mais profundamente, e hoje prega muito mais, porque o ambiente da sala está estimulando, ou seja, tem um membro da igreja melhorado para poder atuar nesse grupo de 30 pessoas. Agora imagina se todos eles que têm internet, como a Neta tem, pudessem participar da sala com frequência. Olha o tipo de conteúdo oferecido aqui a cada manhã e como esse conteúdo fortaleceria esta unidade, ajudando os pastores em seu desafio geográfico. Por isso, queridos, eu entendo que a sala tem que ser diária mesmo, deixando a terça e o sábado livres, mas com frequência, porque isso vai alimentar pessoas que, como a irmã Neta, não tem o pastor ou gente com muita experiência na sua igreja para auxiliar-lhes com mensagens mais incisivas e poderosas. Ela tem uma biblioteca aqui, ela tem uma audioteca, não sei se existe essa palavra, ela tem os sermões da Sala 57 para ela copiar e pregar na sua igreja dentro das suas próprias capacidades. Percebe como isso é um suporte, se você quisesse usar isso, né? Um suporte extraordinário, pastor, para o seu distrito. Netinha, uma outra coisa no seu testemunho que me chamou muita atenção. Você disse assim, estou me convertendo a cada dia mais um pouco. Como é que é isso? Explica para mim aqui, deixa eu ver. Sim, pastor, é porque eu não gosto muito assim, né, de falar. Eu gosto de mostrar, né, de deixar que as pessoas vejam, né? Então, eu falo assim, por minhas palavras, e deixo que as pessoas possam ver, né, a diferença que está tendo em mim, né, a cada dia. Eu não quero falar, mas eu quero, assim, que as pessoas vejam que eu estou me convertendo, né, a cada dia, né? E eu estou vendo em mim mesmo isso. A cada dia eu estou me convertendo mais, eu estou aprendendo mais, né? Eu estou me sentindo mais firme, né, na fé, na rocha que é Jesus. E é isso. É que me chamou a atenção, né, porque a gente às vezes pensa que conversão é uma vez só na vida, né? Uhum. E a conversão não é só uma vez na vida. Existe um grande movimento, logo quando você encontra Jesus e que você abandona o mundo, que você muda a direção. Converter, né? Mudar a direção. Eu estava em acordo com o mundo, abandono o mundo para entrar em acordo com Deus. Isto é uma conversão. Eu estava indo para o inferno, literalmente, longe de Deus, e para a perdição, agora eu viro, né? Converto a direção e estou agora caminhando para o céu ao lado de Deus. Isso é conversão. Esta é a grande entrada no reino, né? O início do crescimento espiritual. Depois você, com esta conversão, se liga à videira e cresce nessa videira, né? Que é Cristo, através dessa influência poderosa do Espírito Santo. E durante a sua caminhada, irmão, sabe o que é a santificação? São microconversões. Porque Deus terá que atuar no seu caráter para ele se tornar semelhante a Cristo. E a cada dia ele faz um corte. E nesse corte é o momento em que você tem que virar as costas para o mundo, para aquela área que não está santificada ainda. É uma conversão menor. É uma pequena conversão que é agregada à grande mudança da sua vida, como você encontrou a Cristo. Deixa eu perguntar para você, amado, quais são as suas áreas que não são convertidas ainda? Você é orgulhoso? Você, como eu, tem uma personalidade forte, que às vezes você erra nesta área e que tem que entregar para o Espírito Santo dominar mais a sua personalidade? Você mente, irmão?
Aí tem uma lista, né, de conversões menores que precisam ser feitas todo dia por isso, a busca do Espírito Santo. Neta, nessas conversões que você tem passado, o que você tem percebido que tem melhorado na sua caminhada? O que você tem feito mais? A Ruth falou que você está orando mais, né? Fala um pouquinho sobre essas novidades da sua vida. Pois é, pastor, quando a gente está passando por uns momentos difíceis, quando a gente está doente, a gente procura um remédio, né? Procura o hospital. E como eu estava passando por uns momentos muito difíceis na minha família, né, eu comecei a procurar, né, algo para que melhorasse. E a primeira coisa que aconteceu, a minha irmã Luísa, ela me ajuda muito, né, a Ruth, a Lúcia, essas 3 pessoas me ajudam muito. A Luísa falou para mim, Neta, tem um grupo de oração aqui, entra nesse grupo, né? E eu entrei no grupo, foi muito bom. Eu não lembro se eu entrei nesse grupo, foi antes ou foi depois da sala. Sei que eu entrei nesse grupo de oração, as irmãs tudo orando por mim, pela minha família. E depois que eu entrei, eu vi que minha vida melhorou bastante. E aí veio a sala também, né? E a sala sempre eu falo que é um suprimento alimentar para mim, né? Que está sempre me ajudando. Quando vem pensamentos negativos, decisões negativas, sempre a sala está me ajudando, né? E fiz um grupo de oração também aqui na minha igreja. Já coloquei bastante gente, as pessoas que estão precisando, a gente já vai colocando e orando. E a gente ora muito, né? Eu fico conectada o dia todo. Quando não estou orando, estou ouvindo as orações, estou ouvindo a sala, estou ouvindo. Sempre eu estou ouvindo as coisas de Deus. É 100% coisa de Deus o dia todo. Graças a Deus. Que coisas, que experiência linda essa, né? De aprofundar a sua caminhada. Você tem quantos filhos, Neta? Tenho 3 filhos. O Nomes. Eliabe de 20 anos, a Késia de 15 e a Mariana de 10. Repete, por gentileza. Eliabe com 20 anos, Késia com 15 e Mariana com 10. Ok. Você disse que tem uma filha que ela tem uma deficiência, né? Sim. É a Késia? Não, é a Mariana. É a Mariana. Que tipo de deficiência ela tem, filho? A Mariana, pastor, não é nem não é filha, é filha do coração, né? Eu crio. A Mariana, ela é filha da minha irmã era especial. Desde pequena, descobriram, né, que ela era especial. Tomou muitos remédios controlados. E aí ela engravidou da Mariana. E durante os 9 meses de gestação, tomando remédio controlado, né? Então, isso veio a atingir a Mariana. A Mariana nasceu também com problemas, né? Não é tanto, né? Ela anda, ela estuda, ela só não fala bem. A fala dela é muito enrolada, a gente quase não entende o que ela fala. Eu entendo porque sou mãe, né? Mas muita gente não entende. Muitas palavrinhas ela fala, né, correto, outras não. E ela estuda, ela vive bem, como uma criança normal, né? Muita gente olha nem vê se ela tem problemas, mas muitas pessoas já vê que ela tem. Você Então, que convive sabe que ela tem, né? sim, o problema é esse dela, né? E Ela demorou para caminhar também. você tem um filho que também, quando nasceu, vocês perceberam que ele tinha algum tipo de problema também, né? Repete o nome dele, que tipo de problema ele apresentou quando nasceu, O Eliabe. o Quando Eliabe? o Eliabe nasceu em São Paulo, eu casei, fui embora para São Paulo, ele nasceu lá. Então, como eu saí de casa, deixei minha família, deixei meu pai, que estava doente, né, derrame, e lá eu me preocupei, né, na gestação eu ficava sempre preocupada, e aí a minha pressão subiu, fui para o hospital para ter ele, né, o médico viu que eu já estava com pré-eclâmpsia e ele resolveu tirar o Eliabe, com 8 meses. Não estava nem completo os 9. E aí ele nasceu, mas a gente nunca percebeu nada, né? Ele ficou crescendo e vida normal. Vim embora para cá, ele tinha 2 aninhos, coloquei na escola. Aí foi que eu vim descobrir, né? Na escola, ele muito mexia com os meninos, batia.
professora me chamava, eu chegava lá, ele tinha mordido os braços da professora, e enfim. E a professora falou, leve ele no médico, leve ele no médico, porque ele não é normal. Eu levei, né? Levei na psicóloga, na psicopedagoga, e, e não levei no psiquiatra, né? Ele também não tomava medicamentos. E aí ele foi crescendo, crescendo, e a gente percebendo que ele era um menino muito, muito terrível, né? Não se aquietava, bagunçava muito, mexia com todo mundo, e enfim. E continuando na escola, né? Estudando na escola, e foi crescendo, e as denúncias sempre vindo, ele já tinha 14 anos, e sempre o professor, o diretor me chamava, né? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo com a Eliabe, né? E aí eu ficava só conversando com ele, né? Dava conselho para ele. Quando a gente ia bater nele, ele corria, se escondia nos matos, precisava a gente pegar ele à noite, né? Quando ele era mais pequeno, eu precisava chamar minha vizinha para ir pegar ele. Enfim, aí estava acontecendo tudo isso, coisas que não era agradável, pastor. Eu já posso entrar naquela parte, pastor? Já, já. Isso, enquanto fecha o seu áudio agora e dá uma mudadinha de lugar, Benedita, porque o sol está incidindo sobre o seu rosto e vai prejudicar a nossa visão do seu rosto, tá? O seu áudio está fechado, pode se movimentar sem nenhum problema, se coloca numa posição melhor, tá bom? Queridos, escute uma coisa. Tem hora que o chão sai dos pés, porque ela vem com uma filha especial, que tem um retardo mental importante, uma vida mais ou menos normal da menina, mas que vai limitar a neta. E o filho, aos 14 anos de idade, começa com uma atitude que ela me diz assim, ó, quando ela descobriu, a minha vida acabou, foi a expressão dela. E tudo mudou na vida da neta quando ela descobriu o que o Eliabe estava fazendo aos 14 anos. O que eu quero que você compreenda? Tem hora, irmão, que parece que o chão sai debaixo dos pés da gente. A nossa vida está mais ou menos organizada e vem a notícia de uma doença, vem a notícia de um acidente, uma pessoa que sofre com alguma coisa. Sabe aquele inesperado que muda tudo? Eu vivi isso há 5 anos, quando a minha esposa fez a primeira cirurgia. Quando ela fez a primeira cirurgia, queridos, a minha vida mudou totalmente, a vida dela e a vida da minha filha. Tem hora, querido, que o chão parece sair dos pés da gente. E deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Seja agradecido, viu? Seja agradecido. Às vezes nós temos uma vida tão legal e a gente gasta tanto tempo reclamando. Eu vou mostrar para você um áudio agora de uma mãezinha que está com a Alice internada no hospital. A Alice tem problema nos pulmões e a mãezinha está com ela no leito. E você vai ver a Alice, a pequena Alice, clamando ao Espírito Santo para curá-la, porque ela está sentindo dor. E a mãe ouvindo a filha clamar por isso. Eu quero que você veja. Nós vamos ouvir o áudio agora. E você preste atenção. Ela fala bastante enroladinho, mas a essência da fala, da conversa com a mãe, você vai conseguir ouvir, tá bom? Vamos ouvir esse áudio e preste atenção nele. Deixa eu conversar com a técnica aqui. Só um minutinho. Só um minutinho só.
Eu vou seguir e quando tiver no ponto a gente fala. Aos 14 anos, Benedita, o seu filho começou a usar drogas, né? E abre o seu áudio, por favor, Benedita. Sim, pastor. Aos 14 anos ele começou a usar drogas. Ele disse que usava drogas, e por que que ele usava? Ele falou para a gente. Você falou para a gente no testemunho. Sim, ele falou porque ele disse que tinha uma angústia dentro, uma coisa ruim que ele sentia, e ele não se abria para nós, né, como pai e mãe. Ele não falava para nós. Aí ele começou a falar para os amigos da escola, né, os meninos da escola. Aí já tinha alguns que já usavam, né? Aí começaram a conversar com ele, dizer, se tu usar, tu vai ficar bem, tu vai ficar calmo, tranquilo, né? E aí, como ele queria, né, ficar bom, ele começou a usar. E aí, quando a gente veio descobrir que ele estava usando, já estava com uns 3 meses que ele usava. A gente descobriu, agora está completando 3 anos, que a gente descobriu que ele estava usando. E quando eu descobri, pastor, eu não fiquei muito ruim. Eu fiquei confiada que agora eu tinha descobrido, agora eu ia tomar as providências, né, ia cuidar dele. E aí comecei a cuidar dele, mas quando eu vi, já não tinha mais jeito, ele já estava viciado. E eu fazia de tudo para me tirar esse menino, andava atrás dele, e vigiando ele 24 horas e orava por ele. Comecei a jejuar, né? Jejuei 40 jejum, atrás um do outro, sábado, cada sábado, né? E daí para cá, sempre jejuando, sempre orando por ele. E a nossa luta começou aí até agora. A gente está nessa luta, uma luta muito pesada. Meu filho já passou por muitos processos, já foi preso, pastor, já foi preso, já foi para uma casa de recuperação, passou 2 meses numa casa de recuperação, voltou, e hoje ele está em casa, mas não está bem, continua no vício, né? Você me disse que você fez 40 dias de jejum por ele. Todo sábado você jejua para que Deus trabalhe na vida dele, né? Como é que é essa luta de oração que você tem por ele, Benedita? Sim. E como é que é uma mãe ver o filho usar drogas, filho, e ver que o filho parece escorrer nas mãos, né, às vezes? Como é que você já chorou muito ao lado de Deus por isso, né, filho? Pastor, eu já chorei muito, já chorei muito. Hoje eu estou mais tranquila. Mas no começo eu fiquei desesperada, né? Chorei demais, chorava muito, pedi ajuda para todo mundo, para minha família, né? E o que acontecia eu já falava para minhas irmãs, sempre a Lúcia e a Luísa, né? Para mim não são irmãs, são mães. E eu sempre falava com elas, né? Sempre falava com elas, falava o que estava acontecendo, e elas orando junto comigo, né? Minha sobrinha, minha família toda se envolveu. E meu filho passou uns dias na casa da Luísa, ele ficou bem lá, depois, quando voltou para casa, voltou a fumar de novo, passou uns dias em São Luís, na casa dos meus irmãos também. Enfim, minha família sempre me apoiando, me ajudando, né? E eu fazendo tudo por ele, chorei muito, né? E queria, assim, tipo, resolver com minhas próprias mãos, né? Segurar ele, mas não consegui, né? Hoje eu vejo que eu não consegui, né? E continuo entregando nas mãos de Deus. Continuo Me diga uma entregando. coisa, por que que você está mais tranquila hoje? Pastor, hoje eu agradeço a sala 57. Se não fosse a sala, sempre eu falo. Eu não sei onde estaria a hora dessa. Porque a sala, para mim, é um remédio, é um suprimento alimentar. A sala, ela sempre está respondendo as minhas perguntas, as minhas decisões, as minhas atitudes. Quando eu faço uma decisão que não é boa, a sala já me responde. Não é assim, não é por aí, né? Vai por aqui. Então, hoje eu estou bem tranquila. Hoje, meu filho, ele discute muito com o pai dele, né? Ele pede dinheiro ao o pai dele fica discutindo 10 minutos, 20. Depois o meu marido dá. E antes eu entrava, né, na briga deles, eu reagia, eu, né,
Quando meu marido dava, eu ficava irada, brigava com ele, né? Hoje não, hoje eu estou bem mais calma, né? Principalmente, está com uns 10 dias, não sei se é porque eu ia dar meu testemunho hoje, né? Deus trabalhou. Eu estou super tranquila, pastor, tranquila mesmo. Eu não me imposto mais. Nessa semana mesmo, eles tiveram muitas discussões, eu fico só deitada orando por eles, entregando nas mãos de Deus, né? E confiando, e eu tenho certeza que Deus vai resolver. Meu filho era para ir para uma casa de recuperação na semana passada. Ele decidiu ir, ele está decidido ir fazer o tratamento. O médico deu um laudo que não foi legal, então ele não foi, mas já está marcado para o dia 9. Dia 9 de novembro está marcada a consulta, o médico vai dar um novo laudo, os meninos lá estão tudo interessados para levar ele, e ele continua com a decisão de ir. Só que ele fala para nós, pai, mãe, eu vou, mas antes de eu ir, eu quero fumar, eu quero ficar em casa fumando, eu não quero largar aqui em casa, eu vou largar só quando chegar lá. Então, ele fica pedindo dinheiro para o pai dele, ele pede R$ 50, 20, 30, né? E ele não quer pouco, ele quer muito, e ele fica assim, tipo, desesperado, ele fica, tipo, usado, né? E ele fica, quero usar porque quero. E enquanto eu estiver aqui, eu vou usar bastante, porque quando eu chegar lá, eu não vou mais usar. Então, eu fico pensando, meu Deus, por que que ele fica assim? E o pai dele fala, meu filho, se você vai para lá, por que que você não já começa a parar aqui? Ele falou assim, aqui em casa eu não consigo parar. Eu não consigo, eu quero parar, mas eu não consigo. Então, eu só vou poder parar quando eu ir para uma casa de recuperação. E fazia tempo que ele me pedia para ir, eu não acreditava na conversa dele. Quando eu fui para a casa da Luísa, eu falei com a Ruth, eu disse, Ruth, o Eliabe quer se internar. A Ruth falou assim, ele está brincando. Eu falei, eu acho que ele está brincando mesmo, mas não era brincadeira, pastor, ele está sempre nessa decisão. Você Né? Na sabe, quarta-feira mesmo, eles andaram bastante lá, até que concluíram que não ia dar certo, e ele sempre firme, querendo ir. você sabe que essa decisão dele, firme, querendo ir, já é fruto das suas orações, filho. Eu acredito que É Deus ouvindo o clamor da mãe. É Deus ouvindo o clamor da mãe. Quando você fala que está mais tranquila, que você fica em oração e você agradece ao ambiente da sala, é porque você encontrou um caminho diferente, filha, de lutar com as próprias forças, né? Você sabe que o seu testemunho, claro, a mãe tem que agarrar o filho, tem hora, né? Mas, irmãos, a nossa dependência está só em Deus. Você tem que fazer tudo o que você pode, enquanto ser humano, nas forças que Ele te dá. E quando falta, sabe, o peso é maior que sua capacidade de levantar, o Senhor diz assim, lança sobre mim os seus fardos. O seu peso. Não tem hora que o chão sai, sabe? Sai literalmente dos pés da gente, né? Talvez eu esteja falando para alguém esta manhã que literalmente esta semana o chão saiu dos pés. Tá sem saber como resolver os problemas que estão diante de você. Meu amigo, a completa confiança e dependência em Deus vai deixar você mais tranquilo. Faz assim, ó, ora mais. Passa a noite em oração. Vê como é que a vida da neta está diferente. Essas coisas, essas buscas mais intensas, faz a gente ter sustentação para as horas de aflição. Neta, você já apontou o caminho. Tem quanto tempo que você está na sala, filha? Pastor, eu entrei em abril de 2021. Abril de A minha, 2021. sim, a minha irmã mandou o link para mim, a Luísa, e a minha irmã, ela é muito, né, ela gosta muito de ajudar, tudo que ela vê de bom, ela compartilha. Tudo que ela vê de bom, ela quer que as outras pessoas também, né, experimente. Então, ela começou a assistir, ela gostou e ela já mandou para mim. E estava bem no período da pandemia, né, e ela sempre mandava áudios falando sobre a pandemia, e um dia eu respondi até ela mal, eu falei assim, olha, não fica mandando isso aí não, que isso é coisa de internet, eu não vou acreditar nisso. E porque eu falei isso para ela, eu acho que ela ficou assim com medo de mandar o link para mim, né? Aí ela falou assim, neta, ela, tipo assim, me amansando, né? Tu quer esse link? É bom? Mandou um videozinho primeiro, né? Você falando. E eu olhei, gostei. Eu falei assim, manda que eu quero. Estou precisando mesmo, né? E ela mandou, e quando ela mandou, um dia de tarde, quando foi no outro dia, eu já entrei na sala. Eu já entrei na sala, a primeira pregação era de um pastor que não era brasileiro,
e a moderadora Isabel estava, né, Ela estava traduzindo o pastor Helmut, traduzindo. todos os livros que a gente lê na sala. Sim, traduzindo. E eu lembro muito bem desse primeiro, né, sermão, eu não lembro do testemunho, mas daí para cá, né, eu nunca mais deixei de entrar na sala. Todos os dias estou, no dia que eu não posso, mas no outro dia eu já assisto. Veja, queridos, a Ruth, moderadora da sala, já deu testemunho. A Luísa, que é tia da Ruth, já deu testemunho. A Neta, que é tia da Ruth, está dando testemunho. E a Lúcia vai dar testemunho também. É uma família inteira sendo absolutamente influenciada por este ambiente aqui. Olha onde é que Neta, repete onde é que você mora, meu anjo mesmo. Tá? Repete para mim. Pastor, eu vi os testemunhos e eu imaginava, eu vou testemunhar, mas o pastor nunca vai me achar aqui dentro desse mato. Sempre eu pensava, ele nunca vai me achar. E hoje o Senhor me achou na Água Fria, né? Piauí, uma Fria. cidade. Um lugarejo no Piauí, irmãos, um lugarejo em que os pastores dessa amada aí correm numa geografia imensa para poder atender as ovelhas, não conseguem, porque é muito grande o território. E a Sala 57 está chegando lá cada manhã, ajudando, dando suporte para esses pastores a pastorear a neta nesse desafio grande que tem com o seu filho, com o seu esposo, com o dia a dia dela. Olha que coisa legal. Queridos, escute o que eu vou lhe dizer. É plano de Deus que nós façamos a partir de agora uma igreja híbrida. O Senhor ajudou, ele influenciou a criar os mecanismos que têm alta velocidade de comunicação. Vou mostrar o texto, Espírito de Profecia. Ela diz assim: a gente pensa que isto é coisa do mundo, que é o homem que está inventando. Ela diz: Deus está por trás desses mecanismos de comunicação de alta velocidade para usar para o seu reino, ela diz. E é para isso aqui, irmão. Eu estou em Brasília, a irmã está lá no Piauí, num lugarejozinho, água fria, mais tranquila, uma mulher de oração, lutando pela salvação do marido e do filho, agora muito mais ajustada com Deus do que antes. Como isso aconteceria se não fosse essa bênção que é estarmos juntos aqui hoje? Isso é extraordinário, irmãos. Extraordinário. Netinha, e quais foram as mudanças que você tem hoje na sua vida que você poderia apontar para os nossos amigos por estar aqui experimentando a compreensão do que ensinamos na sala? O que já mudou na sua vida? Pastor, mudou muita coisa na minha vida, assim, no dia a dia, né? Na minha vida em casa, com a família. Mudou muita coisa. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, como eu já falei, mais calma, que eu era uma pessoa muito... Quando acontecia alguma coisa, eu já, né, agia na hora. Hoje não, hoje eu aprendi, quando aparece algum probleminha, eu me ajoelho, já falo com o Espírito Santo, que antes eu não falava. Hoje eu já falo com o Espírito Santo e já pergunto, e já falo, aconteceu isso assim, assim, como eu vou resolver? Que hora eu vou resolver? Quando e como? Né? E eu fico esperando, espero, e aí o Espírito Santo vai me conduzindo. Hoje eu tenho mais essa paciência, né, de esperar. Antes eu não orava, antes eu não falava com o Espírito Santo, antes eu não fazia nada disso, só pegava e já resolvia com minhas próprias mãos, né? Hoje não, hoje está diferente. Hoje eu tenho eu tenho uma facilidade de perdoar, de pedir perdão às pessoas. Muitas vezes é uma coisa simples, né? Acontece uma coisa simples. Eu vou lá e peço perdão. A pessoa até fica surpreso. Aí me responde, por que está pedindo perdão? Só por isso. É, só por isso mesmo, né? Coisinha pouca. Eu peço perdão, eu peço desculpa. Eu sempre estou desculpando, estou perdoando também. Tudo isso ficou muito, muito melhor para mim. Depois que eu comecei a assistir a sala, né? Tenho aprendido muito, muito com essa sala. É muito interessante quando a neta diz assim, ó, eu converso com o Espírito Santo e pergunto para ele.
Sim. Alguém vai falar assim, mas a gente não está substituindo, não era para Jesus que a gente tinha que perguntar nessas decisões que não estão na Bíblia. Essas decisões que ela tem que tomar não estão na palavra. Lembra de Pedro? No terraço da casa dele, ele tinha que ir a Cornélio. Quem falou com ele? Vá, os 3 homens que estão aqui, fui eu que enviei, vá à casa de Cornélio agora porque eu estou mandando você ir. Quem foi que falou com ele? Espírito Santo. Queria dizer, ele está aqui agora para nos orientar, ele é nosso conselheiro. Você não sabe o que fazer, o chão saiu dos seus pés, você não tem norte. Jesus enviou o Espírito Santo para guiar você. Ore, converse com Jesus Cristo, mantenha comunhão com ele, olho na cruz, olho na ressurreição dele, olho na vinda dele. Ouça a voz do Espírito Santo guiando você, irmão. Se você não tiver essa voz orientadora aí, vai ficar perdido. Perdidinho da Silva. Neto, eu quero terminar nosso testemunho, eu quero mostrar um áudio para esse grupo nosso que está aqui. Quando o chão sai debaixo dos seus pés, irmão, quando você descobre que seu filho está usando drogas. Quando você tem uma pessoa que é especial, que você tem que cuidar. A neta fala assim, pastor, eu quero muito pregar o evangelho, mas eu tenho limitações por causa dessa filha que eu tenho, tem cuidados especiais, tem meu filho, tem meu marido. Eu quero comprar uma motinha, olha que linda ela fala, né? Eu quero comprar uma moto. Como é que é esse negócio da moto? Você quer comprar uma moto para sumir no mundo pregando o evangelho, né? Que legal isso, né? Sim, pastor. Eu quero comprar uma moto porque eu tenho sonhos de preencher a semana toda com pequenos grupos, né? Os dias que não tiver culto na igreja, eu quero estar em um pequeno grupo. Quero criar o pequeno grupo dos jovens, que é no sábado à noite, esse é um sonho. E quero fazer escolas filiais, né? Eu quero sair nos sábados de manhã, aqui tem uns interiores, que agora tem um interior que tem uma família adventista, só eles lá nesse interior. Tem meu irmão que mora no Bom Lugar, que vai construir uma igreja, então eu quero ir lá ajudar ele. Aí tem uma classe bíblica em outro interior, tem umas pessoas em outro, então no sábado eu quero estar envolvida com essas pessoas, preciso de um transporte, né? Então é por isso que eu penso. E outra coisa, pastor, a gente está criando um clube de desbravador na nossa igreja. Vai ser aberto no dia 19 de novembro, para a honra e glória do nome de Deus, vai ser aberto esse clube, né? Os meninos estão me ajudando, já tivemos um acampamento aqui, eu estou envolvida. Eu tinha esse sonho de ser uma desbravadora quando era pequena, não tive, mas agora com 50 anos de idade eu vou realizar esse sonho. Eu sou a 3ª diretora desse clube, vou vestir a farda do clube, né? Eu acredito que nesse dia eu vou até chorar, só de alegria. Vai ser um sonho realizado. E eu quero, sim, continuar, né, trabalhando para Jesus. Eu quero desaguar, eu quero trabalhar para que ele volte logo, né? Porque para que ele volte é preciso a gente sair de casa, né? E botar o pé na estrada e levar a mensagem de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, porque já sabemos que quando esse evangelho ser pregado a todo mundo, Cristo vai voltar. Então, esse é o meu sonho. Queridos, isso aqui é o resumo, o substrato da sala, a essência, né? Transformação interna, semelhança com Jesus, o Hector pregou isso aqui ontem, semelhança com Cristo. É o grande desafio do Senhor Jesus, é nos tornar semelhantes a Ele. Quanto faz isso? É estrada, irmão, é trecho. Sabe esse negócio de ficar só dentro da igreja? Só pregando sermão dentro da igreja, só escola sabatina dentro da igreja, só quarteto dentro da igreja, só música dentro da igreja, isso é uma evidência da falta do Espírito. Porque quando o Espírito está presente e umedecendo, essas atividades na igreja acontecem, louvor, adoração, quarteto, pregação, mas é no trecho, irmão, é lá fora, é trabalhando todo dia para Jesus, para salvar almas. Estudo bíblico, abrindo Bíblia, testemunhando. Ela fala da moto, porque ela diz que o esposo dela tem uma moto e quando ela quer sair, ela fica dependente do marido. Ela diz que ela quer liberdade para ela montar na motinha. Deus vai te abençoar, minha amada. Você vai comprar essa moto em nome de Jesus para você voar nesse interior aí, pregando o evangelho para o reino de Deus. Eu tenho certeza disso. Papai do céu sempre é bom. Querido, eu queria terminar esse testemunho tão legal da Nete. Obrigado, viu, Nete, por você, Neta, por você estar aqui, compartilhar com a gente. Vamos conhecer a sua irmã, Lúcia, na quinta-feira.
uma família toda influenciada pela ação do Espírito Santo, conhecendo tudo isso aqui na sala 57. Pense no tamanho da felicidade que a gente tem. Ontem eu conheci a Cláudia, já fiz contato com a Cláudia, pastor Arão também. Vamos cuidar, daqui a pouco vocês vão ver Claudinha de novo aqui. Um abraço para você, que sei que você está adorando conosco aí, Cláudia. Deixa eu terminar mostrando para vocês um áudio. E eu quero dizer para vocês, não reclama não, cara. Não reclama da vida, não. A neta tem o desafio do filho, do esposo. Você tem o seu, outros têm. Mas agradeça, viva um dia hoje muito feliz ao lado de Deus. Dá uma olhadinha nesse áudio e a gente vai orar logo depois. É o que, mamãe? Espírito Santo. Espírito Santo. Ai, O que mais? Jesus. Eu quero que Espírito Santo me cure. Oh, meu Ai, Deus. Vou parar agora o áudio, vou parar agora o áudio, só um pouquinho, e vou parar para você entender. É uma criança que está no hospital, você está ouvindo o barulho das máquinas, é a Alice, e a mãe está conversando com ela. E ela está pedindo o Espírito Santo, sabe para quê? Para curá-la. Ela tem probleminhas no pulmão. Tenta pegar isso no áudio, na conversa com a mãe, para você ver que coisa interessante. Vamos continuar. o Espírito Santo. Ai, minha cabeça aqui. Minha cabeça, Jesus. Minha daga engaça. Não tô me aguentando. Escuta essa menina, Jesus. Vou parar o áudio de novo, você viu o que ela disse? Ô Espírito Santo, segura. Minha cabeça, eu não estou me aguentando. Ela está orando para que o Espírito Santo a cure, a bênção de Jesus venha sobre ela. E a mãe, eu fico pensando, irmã Neta, a mãe, quando vê um filho usando droga, a mãe vê o clamor de uma criança dessa num leito de hospital. Irmão, não reclama da sua vida não, amado. Reclama não, seja agradecido. Quando o chão sai debaixo dos pés, o Senhor põe os pés dele para apoiar o seu. Vamos continuar no áudio. Tá doendo aonde? Chama aqui uma pessoa. Chama aqui uma pessoa para me curar. Jesus. Mas só minha médica para me confirmar eu. Ah, chama a médica para botar remedinho? Sim. Chame você, chame. Ô, Meca! Doutora. Ô, doutora! Tô com dor, né, mamãe? Segura, Vamos segura. vamos orar. Vou parar de novo. Tá com dor, né, mamãe? É a menininha chamando por cura. Já imaginou a mãe dessa? Como uma mãe dessa é forte, né? Mãe é um negócio incrível. Eu vejo a força da neta lutando pelo seu filho, sabe? E lutando pelo filho, querendo uma moto para avançar na pregação do reino de Deus. Todo dia que não tiver culto, ela quer estar na rua. Irmãos, é isso aqui. A nossa vida tem que ser desgastada para o reino, sabe? Vamos continuar ouvindo. Que Jesus chega aqui. Ai, muito. Glória a Deus, que Jesus cura, Jesus alivia, Jesus salva. Certo? Fecha o olhinho. Mãe, olha pra mim. Tô olhando, meu amor. Olha. Ah, orar, Senhor Jesus amado. Tem misericórdia de Alicinha, Jesus. Tira ela desse leito, meu Pai. Tira essas dores, Senhor. Sara o pulmão de Alice, meu Pai. Leva a gente para casa, Senhor. Oh, Deus amado, tem misericórdia da gente, Senhor. Tira a gente daqui, Jesus.
Eu estou sofrendo muito em ver ela assim, meu Pai. Ela está sofrendo. Oh, Deus, cura com teu poder, Senhor. Ela te chama, Jesus, ela te pede socorro. Atende ela, meu Pai. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve um áudio desse, o que você pensa, irmão? O que você pensa? Sabe por quê, Neto? Muitas vezes a gente perde a essência quando tem um problema e o chão sai debaixo dos pés da gente, é porque a gente fica concentrado só no nosso próprio sofrimento. Tá vendo essa menina aí? Vá visitar um leito de hospital. Vai orar com uma menina dessa. Vai orar com uma pessoa que está com câncer em estado terminal numa sala de oncologia. Sai na rua, encontra um mendigo, igual nós encontramos outro dia. A pessoa precisando tomar um banho, que ela não queria abrir a marmita dela, que ela tinha ganhado, porque estava muito suja. E ela precisava de um lugar para tomar banho. Às vezes, queridos, o nosso sofrimento é potencializado pelo nosso egoísmo de viver só a nossa vida. A neta tem problemas, mas ela quer uma moto para pregar o evangelho. Sabe o que é isso, irmão? É quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente resolve as nossas dores pregando o evangelho no reino. Enquanto a gente faz isso, Deus cuida da gente. Que seu dia seja uma bênção, irmão. Que seu dia seja uma bênção. Agradeça pelas pernas que você tem, agradeça pelos pulmões que você tem, agradeça pelos olhos que você tem, agradeça pelas mãos que você tem, pelos pés que você tem, pela boca que agradeça pela vida que você tem, irmão. E faz dessa vida uma comunicação constante, como a própria neta diz. Eu quero todo dia falar de Deus. A gente está indo para o céu, irmãos. Esse mundo aqui é passageiro. O seu dia vai ser uma bênção. O seu dia vai ser uma bênção depois de você entender isso hoje. Neto, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, filha. Porque você existe. Obrigado, obrigado. Em Água Fria, no Piauí, neste lugarejo, ser um anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho nessa cidadezinha. Muito obrigado, viu? Você é uma bênção. Amém, pastor. Antes de eu falar as frases para você também, eu queria falar para todas as mães que estão aqui na sala hoje. Eu poderia até dizer assim, será que tem alguma mãe? Eu acredito que tem muitas, pastor, nessa igreja, nessa sala. Muitas mães como eu, com os filhos, né, nas drogas. E eu quero falar para essas mães, para elas não desanimarem e para elas continuarem buscando Deus, porque na minha casa, quando estava em conflito, meu marido discutindo com meu filho, eu pegava o inário, ia cantar, e minha voz, muitas vezes minha voz subia, ficava mais alta do que a voz deles. Né? E eu cantava 1, 2, 3, 4 hinos, atrás um do outro. E nos momentos mais difíceis que eu passei na minha casa com meu filho, eu estava com minha Bíblia na mão. A minha Bíblia sempre foi a minha arma, porque teve momentos que ele ficou possuído pelo inimigo, né? Espírito, imundos, e eu sempre com a Bíblia na mão. A minha arma era a Bíblia, eu não soltava a minha Bíblia, sempre com a Bíblia na mão, orando, né? E cantando. E quando eu falo isso para minha vizinha, ela fala assim, eu não sei como tu aguentava cantar, porque eu não aguentava. E eu falei para ela que quanto mais tinha aqueles problemas, mais eu tinha vontade de cantar, né? Então, que a gente venha fazer isso, que a gente não venha se desanimar, né? Ficar nos cantos só chorando, olhando para o problema, que a gente venha a fazer isso, porque com certeza os problemas vêm, as dificuldades, eu até falo que muitas vezes vêm para nos alertar ainda mais, né? E muitas vezes a gente está tão assim empolgada que precisa disso para que a gente venha abrir os nossos olhos. Muitos abrem os olhos e continuam firmes, e muitos se desanimam, né? Mas que vocês não venham a se desanimar,
possam continuar firme, porque com certeza nós vamos vencer, nós como mãe, nós vamos vencer. Nossos filhos, eles foram sequestrados, mas eles não vão ficar nesse sequestro para sempre, eles vão ser resgatados por Deus. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pastor, eu amo você também, toda a sala. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Repete o nome do seu filho para a gente orar pela restauração dele, filho. Quando eu vejo o pastor Eliabe pregando, sempre eu lembro dele. Eliabe. Eliabe. Ore pelo Eliabe. E o nome dessa criancinha que você acabou de ouvir, pedindo o Espírito Santo, queridos, para que ele visite, para curá-la, pedindo a bênção de Jesus, o nome dela é Alice. Ela está no hospital ainda e precisa das suas orações, tá bom? Que Deus, com sua graça, ouça essa criança, assim como os outros enfermos pelos quais nós oramos hoje. Posso orar com você, irmã? Sim. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela reunião de hoje. Deu tudo muito certo. Graças a Deus. Visita o Eliabe, ó Deus. Que ele, ao ir para aquela clínica, seja totalmente desintoxicado. Volte para casa livre e nunca mais use drogas. Eu tenho um sobrinho que também usa drogas. O meu irmão Cláudio ora por ele constantemente. Eu também. Eu tenho outro sobrinho que é viciado em jogos, ó Deus. Cuida daquele menino. Restaura a mente dele, livrando daquele lugar. Há tantos pedidos nossos aqui. Sei com a pequena Alice, Deus, ela está clamando pela cura dela, sentindo dores. Seja através dos médicos com a medicação correta, Deus, ou através de um milagre. Restaura a vida da pequena Alice. Assim como também da minha sogra, e de todos os pedidos que fizemos aqui hoje, e dos que não foram ouvidos. Atende-nos. E quando o chão faltar debaixo dos nossos pés, mantenhamos fixos os olhos em Jesus, porque com ele não há prejuízo. Que o nosso dia seja uma bênção, que a gente possa usar essa saúde, essa disponibilidade que temos para o avanço do reino de Deus. É no nome dele que pedimos. Amém, amém, amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Obrigado, Neta. Tenha um grande dia na presença de Deus, tá bom? Deus a abençoe ricamente. Você vai conhecer a Lúcia na quinta-feira, que é a irmã da Nete, e vai ver como a sala está influenciando toda esta família para a honra e glória de Deus, né? Muito bem. Terminamos mais uma sala aqui, e você agora é a sala móvel, né? A sala em movimento. Você vai desaguar agora essa experiência em quem precisa de você para conhecer Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos abrir os nossos áudios agora e, como sempre, desejar para você o que mesmo? O que mesmo? Bom dia com alegria! Bom dia, Né? Bom dia, Bom dia, Alegria, bom dia com alegria. Bom dia, Bom dia, pastor Wagner. Pastor. Semana. Bom dia. A hora de ó. 1, 2, 3, é hora. Tchau, Feliz semana. Peraí, deixa eu mostrar ali, peraí. Quero essa ali, peraí. Dia com alegria. Peraí. Mostrar aí. Dia com alegria. Meu, me ajuda a achar aí uma casa. Lindão, pastor Wagner Lindão. Pastor Wagner Lindão. Meu lindão aí, peraí que eu vou achar de novo. Calma aí.
Jesus no coração, pastor Wagner Lindão. Calma aí. Pastor Wagner Lindão. No coração, pastor Wagner Lindão. Lindão, tem gente falando aí, tá achando bom aí. Jesus no coração, pastor Wagner Lindão. Rapaz do pastor Wagner Lindão. Wagner Lindão. Deixando minha bola aí, pastor Wagner Lindão. Queremos ver. Bom dia, turminha linda. Queremos ver o... Aonde? Hora de dizer tchau. Queria ver o pastor Wagner Lindão. Tchauzinho. Uma vez. Tchauzinho.